Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023, segunda-feira. Estamos começando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam e nos protejam de quaisquer interrupções negativas, de quaisquer pensamentos fora da doutrina. Pede a nossa irmã Gisilda a gentileza de ler a nossa página. Então, meus irmãos, para a melhor preparação do ambiente, nós vamos ler essa página, que é do irmão José, o livro é Deus te abençoe, e a psicografia de Carlos Bacelli. O poder da gentileza. Com palavras gentis, pronunciadas com sinceridade, conseguirás sensibilizar os espíritos mais indiferentes. Se toda manhã saudares com um bom dia o companheiro carrancudo, a pouco e pouco haverás de arrancar-lhe um sorriso de simpatia. Se te habituares a dizer muito obrigado a este ou aquele atendente irritadiço, que conseguirás extrair o que ele possua de melhor em termos de boa vontade. Se elogiares a paciência de quem, por vezes, se revela impaciente no que faz, o induzirás a desenvolver a virtude que carrega em estado latente. Se estenderes a mão em cumprimento ao vizinho que te evita, é possível que em breve tempo estejas a ganhar dele um abraço. Se tão somente acenares para quem transita na calçada oposta com a intenção de não cruzar os passos com os teus, não demorarás a vê-lo atravessar a rua, vindo ao teu encontro sorridente. O poder da gentileza a expressar-se em palavras e gestos quase insignificantes é semelhante à força da alavanca que, com o concurso de um humilde ponto de apoio, remove os mais difíceis entraves no campo do relacionamento humano. Então, eu acho essa página muito bonita, porque muitas vezes são coisas pequenas e que modificam o comportamento do outro, sobretudo se elas são antecedidas por uma vibração amorosa. Você quer reformular uma situação, porque se a pessoa está irritada e você responde da mesma forma, essa sintonia é deletéria. Então é preciso que a gente se arme, né, dessas coisas boas e, sobretudo, que as pessoas não sejam invisíveis para a gente. Um porteiro, alguém na rua que você ajuda momentaneamente ou sempre. Então, são pessoas que merecem um sentimento da gente de gentileza. Então, muito obrigada. Vamos, portanto, passar daqui a pouco a palavra ao nosso. Bem, meus irmãos, agora vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Gilberto. Eu gostaria de só, antes de dar a palavra a ele, complementar uma informação que o nosso irmão Mauro me pediu aqui, que a Escola de Médiuns e o estudo de O Céu e o Inferno será presencial. Não será às quintas-feiras, mas de forma presencial. Então não dará para acompanhar, como já é usual nós fazermos aqui, pela rádio e pela TV Abel, né? Então não deixe, né, aqueles que quiserem estudar O Céu e o Inferno, uma obra importantíssima, não deixem de se inscrever, mas nós vamos ter um espaço para inscrição, tudo direitinho, tá bom? Então, por favor, Gilberto, que você seja muito inspirado na noite de hoje. Nós vamos hoje ver, né, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e vamos estudar o item 6, né, a afabilidade e a doçura. E aí eu botei aqui os tópicos que fazem parte desse capítulo 9, né? Vimos na segunda-feira passada injúrias e violências, e hoje vemos já começam as instruções dos espíritos. A gente vai ver a primeira mensagem dos espíritos, que é a afabilidade e a doçura. Depois veremos a paciência, obediência e resignação e a cólera. E já
iniciando aqui o nosso estudo, né, eu busquei a definição de afabilidade, né, que é o substantivo feminino, qualidade ou comportamento de quem é afável, atributo de quem é cortês, delicado, benevolência, cortesia, amabilidade. E ele dá um exemplo aqui, né? Demonstrou afabilidade apesar do ambiente hostil. Então, é uma pessoa que se mostra, né, cortês, delicado e benevolente também, né? E aí é curioso, né? Porque esse capítulo faz parte, né, das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, né? E eu coloco aqui, né? O que a afabilidade e a doçura tem a ver com as bem-aventuranças colocadas por Jesus no Sermão da Montanha? Porque quando a gente fala do Sermão da Montanha, a gente pensa nos aflitos, né? Nos que têm sede de justiça. E onde entra, né? Onde se encaixa a visão, né, da afabilidade e da doçura, né? Nós vimos na semana passada, o nosso irmão Alcir repassou, eu coloquei aqui só para listar, né? Mas exatamente, segundo Mateus, né, são as bem-aventuranças, ele fala, né, os pobres de espírito, os que choram, né, os que sofrem, porque serão consolados. Mas, por outro lado, ele coloca, né, bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra, né? Bem-aventurados os misericordiosos, os pacíficos, porque não basta sofrer, né? Não basta você ter sede de justiça para que você esteja salvo, como Jesus coloca na bem-aventurança, né? Porque aquele que se revolta com o sofrimento, né, questiona a lei de Deus, né? Aquele que busca fazer justiça com as próprias mãos, uma coisa é querermos a justiça, todos nós buscamos isso, né? Mas muitos buscam a justiça pelas próprias mãos, né? Buscam a vingança e tudo mais. Esse não é o caminho da salvação, né? Então a gente tem que sofrer resignadamente, né? Aceitando e entendendo. Daí, então, a gente precisa, é um pacote, né? As bem-aventuranças são os pacotes, né? A gente tem que passar pela necessidade, pelo sofrimento, mas temos que ser brandos, pacíficos, né, e misericordiosos ao mesmo tempo, né? Não funciona, não adianta só sofri a beça essa vida, estou salvo. Não funciona assim, né? Então nós temos que ter o pacote completo, né? E aí vamos à mensagem que é o item 6 desse capítulo, e aí depois a gente vai fazer algumas análises em cima disso, né? Ele começa dizendo: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então ele está dizendo, Lázaro aqui, que a gente tem que trabalhar esse lado, né, da afabilidade, e a benevolência é uma das características, né? E ele diz: entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo, ou seja, a gente vive no mundo, né, frequenta o mundo há várias encarnações, podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Ou seja, tem pessoas que parecem amáveis, né, são muito educados, corteses, mas é só encenação, né? E exatamente Lázaro diz isso, né? Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe, né, a compleição, a forma primorosa dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então não adianta fingir, né? Não, nós temos que ser realmente afáveis com todos, né? De coração, né?
E Lázaro ainda nos diz: a essa classe também pertencem esses homens, essa classe fingida, né, de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então tem muitos que funcionam assim em casa ou até mesmo nas empresas, né? E a gente tem que ser brando, afável, sob todas as condições, né? Não apenas em público. E Lázaro termina, né? Não basta que dos lábios manem, né, brotem leite e mel, se o coração, de modo algum, lhes está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Então ele coloca aqui que não podemos fingir que somos amáveis, porque isso não vai resolver nosso problema, né? Nós que somos espíritas, acreditamos em Deus, sabemos que nós temos que trabalhar pela nossa transformação para realmente sermos amáveis, né? E sabemos que não somos ainda, nós estamos iniciando essa nossa caminhada e tem muito trabalho a ser feito, né? Eu coloquei aqui, só por curiosidade, uma citação da Federação Espírita do Paraná, dizendo: Lázaro é, pois, o grande e devotado amigo de Jesus. Lázaro, que é citado aqui, é o que teria sido ressuscitado, né? Foi salvo por Jesus próximo da situação de morte, né? E aí eles citam ainda: foi em Betânia, enquanto o Rabi narrava os últimos acontecimentos e explanava sobre o futuro, enquanto a noite avançava, que se deu o célebre episódio em que Jesus enfatiza a escolha da melhor parte, conforme narra Lucas no seu Evangelho. Como a gente sabe, lendo o Evangelho, Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta, né? E nos dias finais da pregação de Jesus, Jesus procura a casa de Lázaro, né? Lá encontra as duas irmãs dele, uma muito preocupada em ouvir Jesus, outra muito preocupada porque Jesus chegava com aquela comitiva enorme, né? Em atender para o jantar toda aquela gente e Jesus propriamente dito, né? Em algum momento aqui estava trabalhando, comenta com Jesus, né? Diz a ela que ela precisa me ajudar, né? Porque ela só ficava ouvindo Jesus, porque tem muito trabalho a ser feito, né? E Jesus diz: ela escolheu a melhor parte, não sou eu que vou dizer a ela. Cada um de nós tem a nossa tarefa, né? Tem a nossa função a realizar, né? E as irmãs, cada um tinha a sua tarefa ali naquele momento, né? E aí, no livro Agenda Cristã, né, Francisco Cândido Xavier nos diz: atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho, não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Ou seja, é trabalho diário que nós temos que fazer o quanto antes, né? E por isso Emmanuel já nos convocava aqui, né? Eu procurei, então, como é que a gente faz isso, né? Porque todos nós sabemos que nós somos espíritos em processo evolutivo, né? Está aí a receita de Jesus, mas como é que a gente vai colocar isso em prática, né? Leon Denis, no livro, né, Depois da Morte, ele tem um capítulo que é exatamente esse, que ele chama Doçura, Paciência e Bondade, que ele diz o seguinte: se o orgulho é o germe de uma multidão de vícios, a caridade produz muitas virtudes. Desta derivam a paciência, a doçura, a prudência. Ao homem caridoso é fácil ser paciente e afável.
perdoar as ofensas que lhe fazem. A misericórdia é companheira da bondade. Para uma alma elevada, o ódio e a vingança são desconhecidos. Paira acima dos mesquinhos rancores. É do alto que observa as coisas. Compreende que os agravos humanos são provenientes da ignorância e, por isso, não se considera ultrajada nem guarda ressentimentos. Sabe que, perdoando, esquecendo as afrontas do próximo, aniquila todo germe de inimizade, afasta todo motivo de discórdia futura, tanto na Terra como no espaço. Ou seja, a gente garante não só aqui no planeta Terra, mas quando nós desencarnarmos, a gente está trabalhando pelo nosso futuro melhor, né? Então, Leon Denis começa a mostrar, né? Como é que a gente trabalha isso, né? A gente tem que começar na caridade, né? Assim como ele diz, o orgulho chama outros defeitos, né, nossos, a caridade vai puxar e vai desenvolver em nós outras virtudes, né, que a gente não possui ainda, mas que a gente tem que trabalhar por elas, né, e não é sentar e ficar esperando que elas vão acontecer, né, só ler também não resolve, a gente tem que praticar em algum momento, e a caridade é a prática que a gente precisa para entrar nesse caminho, né. E aí o Leon Denis continua, né? Aprendamos a repreender com doçura e, quando for necessário, aprendamos a discutir sem excitação, a julgar todas as coisas com benevolência e moderação. A gente sabe que nesses tempos atuais é difícil, mas mais importante ainda o recado de Leon Denis, né? A gente não entrar em discórdia, né? Não é o momento desse tipo de coisa, né? A moderação é importantíssima. Prefiramos os colóquios úteis às questões sérias elevadas. Fujamos às dissertações frívolas e, bem assim, de tudo o que apaixona e exalta. A gente está chegando aí, é o carnaval, né? Eu normalmente fujo exatamente das paixões e da exaltação e procuro o meu cantinho, quieto, tranquilo, porque a gente tem que exatamente, é o que o Leon Denis diz, né? Fugir desse processo para a gente achar o ponto de equilíbrio que é importante que a gente tenha, né? Acautelemo-nos da cólera, que é o despertar de todos os instintos selvagens amortecidos pelo progresso e pela civilização, ou mesmo uma reminiscência de nossas vidas obscuras. É o que, de alguma forma, Lázaro estava dizendo, né? Tem gente que é muito polida, né, muito educada, até que dá um acesso de cólera e joga tudo para o alto, né? Então a gente tem que evitar que isso aconteça conosco de toda forma, né? Leon Denis continua ainda. Esforcemo-nos por adquirir a bondade. Eu, de novo, aqui marquei, porque é um esforço que a gente tem que fazer. Não acontece por acaso, né? Não é assim, eu vou frequentar o centro, eu vou ler bastante e vou ficar bom. Não vou, eu tenho que trabalhar por isso, né? E ele mesmo dá o caminho. Comecemos com a caridade e o exercício da caridade vai trazer, né, vai ser parte desse esforço para adquirirmos a bondade. Qualidade inefável, a auréola da velhice, a bondade, doce foco onde se reaquecem todas as criaturas e cuja posse vale essa homenagem de sentimentos oferecida pelos humildes e pelos pequenos aos seus guias e protetores. A indulgência, a simpatia e a bondade apaziguam os homens, congregando-os, dispondo-os a atender confiantes aos bons conselhos. No entanto, a severidade dissuade-os e afugenta. Então nós temos que ser afáveis, porque ser severos nos afasta das pessoas, né? Enquanto a afabilidade vai exatamente nos aproximar. Então eu coloquei aqui, né, que o BIP, né, a benevolência, a indulgência, o perdão, né? E eu trouxe aqui então benevolência, né? O que seria?
bondade de ânimo para com algo ou alguém, né? Ser benevolente é ter essa vontade de auxiliar, né? A indulgência é a disposição para perdoar culpas ou erros, é a clemência, a misericórdia. E o perdão é o processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Ou seja, o perdão para nós também, porque nós erramos, né? E nós temos que ter essa visão clara, né? E aí eu trouxe aqui um ponto interessante, né? Porque a gente vê muito comumente isso, porque as pessoas acham o seguinte: mas ele me fez mal, eu vou perdoar ele, ele vai ficar livre do erro. Não fica, né? Eu perdoo, falo assim, eu não vou julgar, eu não vou atuar para buscar a correção do erro. Ele errou, mas ao perdoá-lo, até porque nós erramos também em diversas situações, eu estou apenas, né, num processo mental em que eu falo assim, eu não vou ficar com raiva, eu não vou pensar mal e eu não vou atuar de nenhuma forma em vinganças ou processos outros, né? Mas como a gente sabe, Jesus já nos dizia, assim, aquele que deve pagará até o último centavo, né? Então, a questão do perdão não é dizer assim, não, eu perdoei ele errou, mas ele está livre de culpa. Não, não está. Só que ele vai responder perante a sua consciência e perante Deus, não a mim, porque eu não tenho esse direito, né? Então, a gente, quando perdoa, nós abdicamos de emitir pena de cobrar dívida. Isso não quer dizer que perante a lei divina essa pessoa não tenha no futuro que pagar pelos erros, né? Se não tivesse, a gente não teria o sofrimento que a gente tem aqui, todos nós pagando pelos erros do passado, né? Muita gente reluta em perdoar porque pensa que fazendo isso a pessoa ficaria, né, totalmente isenta de culpa, né? E não seria mais cobrada a pagar pelo que fez, né? Será culpada perante Deus e pagará segundo a sua justiça, que é infinitamente correta, justa, né? E nós, por outro lado, né, ao perdoarmos, nos candidatamos a também termos os nossos erros perdoados pelos nossos inimigos. Não nos isenta do erro, da culpa, né, mas nos livra do julgamento deles e teremos nossa consciência perante Deus para justificar os nossos atos, né? Então, devemos perdoar sim, não tem por que temer, né? Esse é o caminho sempre a seguir, né? E aqui, nesse trecho desse capítulo, Leon Denis ainda nos traz: a bondade permite-nos uma espécie de autoridade moral sobre as almas, oferece-nos mais probabilidade de comovê-las, de reconduzi-las ao bom caminho. Façamos, pois, dessa virtude um archote com o auxílio do qual levaremos luz às inteligências mais obscuras. Tarefa delicada, mas que se tornará fácil com um sentimento profundo de solidariedade, com um pouco de amor por nossos irmãos. Então esse é o trabalho que a gente tem que desenvolver em nós, né? E aí também, Escrínio de Luz, o livro, né, do Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, tem um capítulo, que é o capítulo 14, que fala exatamente afabilidade e doçura, né, que é o tema de hoje, né? E ele diz aqui, Emmanuel nos diz, né, no exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Ou seja, temos que ter, né, afabilidade real, positiva, né? Não falsa. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos, né? A gente tem que preservar a verdade, mas tem que também evitar ferir aos outros, né? Em nome da verdade, a gente não pode sair ferindo a todos, né? Somente o amor sabe ser doce e afável, para compreender e ajudar.
usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. E como é que a gente vai desenvolver esse amor? Como já dizia Leon Denis, pela prática da caridade, né? Então nós vamos praticando até alcançar esse objetivo. E ainda no capítulo 15 desse mesmo livro, Escrínio de Luz, né, Emmanuel nos diz sobre a afabilidade, né? Auxilia o pântano e receberás a terra fecunda. Purifica a fonte poluída e recolherás a água potável. Seleciona o barro escuro e encontrarás a argila preciosa ao teu vaso. Ajuda a sementeira frágil e terás colheita feliz de amanhã. Lavra a pedra e terás valiosas utilidades. Aperfeiçoa a madeira bruta e exibirás preciosas peças de beleza e enriquecimento. Não desprezes o cascalho contundente e nele identificarás a existência do ouro. Assim também, não fujas à dor, ou seja, aquilo que a gente já dizia no início, né? Não adianta sofrer sem saber sofrer, né? Não podemos fugir à dor. A gente sofre por nossos atos do passado, né? Então temos que aceitá-la e trabalhar com ela, né? Assim também não fujas à dor, porque a dor bem aproveitada é instrumento divino através do qual verte para nós outros a corrente dos recursos celestiais. Se desejas realização e vitória, dons e talentos no campo da própria vida, não te esqueças da necessidade de simpatia, né? Isso os espíritos repetem sempre, né? A gente vive em grupo, somos 7 bilhões no planeta, sozinho não alcançaremos nada, né? Então, a convivência é importantíssimo, o amor ao próximo, nós temos que desenvolver isso, porque é assim que nós evoluiremos, né? Ajuda a todos, busca entender tudo e tudo respeitar. E com o tempo, perceberás que todos virão ao teu encontro, estendendo-te amparo e compreensão, para que subas livremente à grandeza da vida maior. E aqui que a gente vai, né, vendo os comentários de Emmanuel, de Leon Denis, a gente vê o seguinte, né? A beleza das mensagens, né, das bem-aventuranças, porque até hoje tem gente que acha que vai ganhar o mundo com a violência, né, e o poderio, com a força, né? E Jesus já dizia há 2000 anos, e aqui vem Emmanuel e Leon Denis reforçar, que não, a gente vai, né, ganhar o mundo com a brandura, com o amor, né? Totalmente contrário, né? Então a gente está no ponto de mudança, né, na transição planetária, e aqueles que insistem ainda, né, 2000 anos depois, de tentar dominar o mundo pela força né, pelo ódio, não vão seguir nesse planeta, porque o planeta vai passar de mundo de expiação, né, a mundo de regeneração, e vai vencer o amor, vai vencer a afabilidade, né? E nós que já começarmos a trabalhar nesse sentido, estamos garantindo nosso lugar nesse novo planeta. E aqui eu trouxe então uma passagem também de Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, né, no livro Florações Evangélicas, exatamente reforçando esse ponto que a gente vem avaliando aqui, né? Diz Joana de Ângeles: enseja-te um coração afável. Experimenta aplicar esses valores desconsiderados, que são a palavra gentil, o gesto simpático, o sorriso delicado, a paciência generosa, e fortunas de verdadeira alegria espalharão moedas de bem-estar através de ti, envolvendo-te também num halo de felicidade interior. Então, isso é prática, né? Joana de Ângeles está reforçando. Experimenta agir assim, né? Começa a mudar, né, o seu comportamento e caminha nessa direção, né? E aí ela cita exemplos, né? Francisco de Assis, embora
enfermo e a asceta porque ele era um devoto dedicado a orações, mas ele ainda não fazia parte da igreja, né? Ele só depois é aceito pela igreja, né? Caminhando por sendas de cruas dificuldades, conseguia cantar as belezas da irmã natureza, dos irmãos animais, dos irmãos pássaros. Gandhi, apesar de dispor de vastos recursos para o triunfo mundano, abraçou a causa da não-violência e deu-se integralmente aos aflitos e necessitados em constantes recitativos de amor à vida e abnegação pela vida. Corações afáveis. Quantas oportunidades desperdiças de semear júbilos fora e dentro de ti mesmo, porque insignificante problema toldou a luz do teu amanhecer, ou irritação por coisa de monta insignificante produziu um mal-estar na execução do teu programa. Então, Joana de Ângeles está perguntando quantas vezes a gente deixa de ser afável, né, por problemas que a gente julga em alguns momentos enormes, que na verdade não tem importância nenhuma, né? E a gente está perdendo a oportunidade de trabalhar, né, exatamente como ela diz aqui, a praticar os valores, né, da palavra gentil, do gesto simpático, do sorriso delicado, e a gente está perdendo tempo nesse processo de aprendizado para que sejamos mais afáveis, né? E ela diz então, né, lutaste para conservar a mágoa, disputando a tarefa de parecer e ser infeliz. Quanto de nós, em algum momento, já não agiu dessa forma, né? Esquecendo as fartas concessões que o teu coração, tornado afável, poderia conseguir. Simplifica o teu roteiro de ação, dilata a visão do bem no panorama das tuas horas e, com o preço mínimo de um sorriso, considera a coleta de júbilos que dele se deriva e que poderás colher. Então, de novo, né, assim como Leon Denis, assim como Emmanuel, Joana de Ângeles está nos convidando, né, a mudar o nosso comportamento, trabalhando, porque a gente não vai obter isso de uma hora para outra, mas é preciso trabalhar no dia a dia, né, exercitar esse tipo de visão e de ação, né? E ela coloca, né, começa desse modo, desde agora, a experiência de manter um coração afável, disseminando bênçãos, né? E aí então fica o convite de Joana de Ângeles, né? Porque repassando aqui, né, o que nos diz Lázaro, não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Vamos então trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa mente, né? Exercitarmos a bondade, a caridade, para desenvolver dentro de nós, né, a afabilidade necessária ao nosso futuro. Uma boa noite a todos, meus irmãos.